Você que milita politicamente e que começou essa sua militância por ocasião da ascensão da extrema-direita, incomodado por aqueles discursos absurdos, tenebrosos, e que provocaram em nós essa necessidade de partir para militância, para o confronto, para a tentativa de esclarecer as pessoas, na tentativa de mostrar para as pessoas a verdade. Todos nós que nos incomodamos com a mentira e por conta deste incômodo não tivemos mais sossego na vida e vivemos então a partir deste momento uma militância diária de combate às fake news. Todos nós tínhamos a ilusão de que em determinado momento isso cessaria e que a vida de todos nós voltaria à normalidade, mas desde que a gente começou não foi mais possível parar. Eu pensava, inclusive, que assim que o Lula assumisse o seu mandato, em 2022, eu voltaria para a minha vida e deixaria a política na esfera da política, entre os políticos que não sou, para que eu pudesse seguir com a minha vida. Mas todo dia é um incêndio a ser apagado. Metafórica e literalmente. A nova realidade é que não dá mais, nos tempos em que vivemos, deixar de se posicionar ou de ser combativo, sob pena de que sejamos vencidos por eles, sob pena de que o autoritarismo, a sabotagem, a mentira deslavada e o crime organizado tome que assalta o poder. Se você pensava que a sua militância encerrava-se lá, e se você pensa que pode ser um isentão, lamento muito te informar, mas a nova realidade que se impõe a nós todos é a de que é preciso combater esses bandidos de forma contínua. Porque toda a eleição que vencermos, venceremos depois de muita luta e por uma diferença pequena, assim como foi a vitória de Lula. Esta é a nova proposta de eleições daqui para frente. E hoje nós temos ascendo pelo Brasil, eclodindo em vários locais e a nível nacional e a nível municipal, diversos monstros que foram criados pelo bolsonarismo, monstros estes que nem o próprio bolsonarismo dá conta de conter. Eu lembro que Bolsonaro, no discurso do dia 7, quando Pablo Marçal intentava invadir o trio elétrico, oportunizando-se daquele momento para fazer daquele momento, os seus recortes internetianos, e foi impedido, e aclamava as pessoas tentando produzir um caos, ali Bolsonaro disse: este é o erro do sistema. Dizer a vocês, uma falha do sistema. Eu peço, desculpa aqui, não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. E quando ele diz o erro do sistema, o problema do sistema, ele está dizendo assim: nós criamos este monstro. Ele está dizendo, este mecanismo que a gente utilizou para a condução das massas, para alienação do povo, para controle da vontade do povo, para incitá-los o tempo todo contra as instituições, este sistema que a gente utilizou dele, o sistema que foi importado do nazismo, do fascismo, que causou um prejuízo humano durante a Segunda Guerra, este sistema que eles trouxeram para o ambiente da política, ele foge, sempre foge do controle. E Bolsonaro não tem mais poder sobre aqueles, todos quantos ele controlava com o seu gatilho, incitando e mobilizando essas multidões contra todos aqueles que faziam oposição ao pensamento, à forma dele tentar conduzir o Brasil. Este gatilho mental de condução das massas não está mais na voz e no grito dele. Já foi usurpado por outro. E quando ele diz assim, este é o problema do sistema, ele está reconhecendo que perdeu o controle. E este controle passou para a mão de outro cara, tanto ou muito pior do que o próprio Bolsonaro, que é um criminoso, comprovadamente. Tabata mostrou as ligações dele com o PCC. Estão circulando os áudios e os vídeos do tempo em que ele foi preso por fazer parte de uma organização criminosa que fraudava aposentadorias. Este cara está crescendo nas pesquisas para a prefeitura da maior cidade, da cidade mais importante do Brasil. Um criminoso. E a gente corre o risco de perder São Paulo para este criminoso por muito pouco.
Se não houver uma confrontação, se a gente não for para o embate, se a gente não for para cima, eles tomam São Paulo para eles. Então a luta nossa, de agora para frente, é uma luta que não cessa, de um trabalho contínuo e ad eterno. Então é preciso que as pessoas tenham consciência de que não tem como sair, não dá para voltar atrás. Por essa razão que eu me coloco à disposição para esse enfrentamento. Mas eu preciso do apoio daqueles que me seguem. Apoio tanto no sentido de compartilhar, engajar os meus vídeos, compartilhar o meu perfil, falar a meu respeito para os seus amigos e também ajudando a manter esse canal no ar, porque eu, ao contrário de muita gente que fica pedindo doação em Pix, não sou monetizado. Moro em uma cidade que é uma das mais reacionárias do sul do país, não tenho segurança particular, enfrento a dura realidade de ser boicotado nas redes sociais sem nenhum respaldo, nem da esquerda, nem de ninguém. Estou sozinho. A questão é que a gente precisa ficar atento com os monstros que estão nascendo nas nossas cidades. Aqui em Curitiba nós temos pelo menos 3 candidatos a prefeito que tem esse pezinho lá no fascismo. O candidato mesmo do prefeito, Greca, que é o vice dele hoje, que está liderando as pesquisas, segundo as pesquisas das emissoras de TV, que são vendidas ao mercado e ao fascismo, é o cara que, quando o Bolsonaro esteve em Santa Catarina, ele foi lá pedir bênção para o Bolsonaro. O senhor disse que gostaria de ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não vejo, e acho que muita gente não vê, o ex-presidente Jair Bolsonaro como um democrata, né? Inclusive há provas de que ele teria organizado um possível golpe de Estado no país e sempre elogiou a ditadura, o herói dele é o Ustra, que é um torturador. Como é que pode o senhor falar em defesa da democracia e ao mesmo tempo querer o apoio do Bolsonaro? Eu sou um defensor da democracia. O governo Bolsonaro acertou muito mais do que errou, sem dúvida nenhuma. O senhor acha isso de verdade? Eu acho que ele teve suas qualidades e defeitos, como todos os governos, como a gestão municipal. Acertou mais do que errou. A prefeitura teve uma postura diametralmente oposta em relação ao que o governo federal fez com a vacinação, né? O Bolsonaro é contra a vacina e vocês foram a favor. Mas isso é que a sociedade... Eu sou a favor da vacina. Então o governo errou, o governo federal errou. Não, mas isso é uma avaliação que cada um faz com... Presidente, tá bom? Ah, ladrão! E o discurso do ataque, da arrogância, da desqualificação do outro, de tentar destruir o argumento do outro com violência, com arrogância, com truculência, é o que se percebe de mais notável na fala de todos eles. Todos eles aprenderam com o Bolsonaro, entenderam que aquela tática funciona e Bolsonaro perdeu o controle sobre todos eles e agora cada um em qualquer lugar está se posicionando como o futuro bolsonarinho. Estes bolsonarinhos são mais perversos que o próprio Bolsonaro. Esse Bolsonaro tinha controle sobre aqueles tantos que ele alienou através do mecanismo das bolhas internetianas que bombardeavam os grupos do WhatsApp e Telegram com desinformação. Hoje já não tem mais. E estes sem caráter das diversas cidades do Brasil que se espelham em Bolsonaro e tentam ter o controle sobre as pessoas que estão alienadas ainda desses grupos são a grande ameaça. Fique atento, veja quais são os partidos dos deputados que assinaram pelo impeachment do Alexandre de Moraes. A gente sabe que o Alexandre de Moraes está cumprindo a lei, que não existe abuso, que as ações do Alexandre são referenciadas por todo o STF e tem base, está pautada no que diz a lei, e que, portanto, o que Alexandre faz é exemplarmente cumprir a lei, e que, portanto, aqueles que são contra o Alexandre de Moraes são contra as leis, contra a Constituição que ele representa, e se são contra a Constituição representada pelo STF, são contra o Estado Democrático de Direito. E se são contra o Estado Democrático de Direito, são golpistas. Veja bem quais são os partidos desses que apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes. Porque estes partidos destes deputados estão em todas as cidades do Brasil. Veja quem são os candidatos a vereador e a prefeito que são filiados a estes partidos que assinaram em favor da cassação daquele que representa os nossos direitos, que são previstos na Constituição. Veja bem, estes partidos dos deputados que assinaram pela cassação daquele que representa, que é o guardião da nossa Constituição. Veja quem são os candidatos filiados a esses partidos destes deputados e senadores, para então você saber
que não se vota em golpista, que se o vereador, o candidato a prefeito, o candidato a vereador, está no partido que apoia golpe, golpista é. Se este candidato faz parte desses partidos, não podem ser votados. PP, Partido Progressista, e PL, Partido dos Ladrões, são os partidos que lideram a lista de deputados que assinaram contra a lei, contra o Estado, contra a Constituição, que nos protege e nos garante direitos. Não vote em candidato que tem discurso parecido com o de Bolsonaro, ou que aparece em foto com Bolsonaro, ou que tem anterior ao nome a sigla pastor, soldado, cabo, tenente, militares. Não são políticos. Não devem estar na política. Não votem em militar, não votem em pastor, não votem em candidato filiado ao PL, não votem em candidato filiado ao PP, não votem em coligações que estão subordinadas ao bolsonarismo, não votem em partidos dos deputados que assinaram contra Alexandre de Moraes. Não vote nessa gente, porque são golpistas, são antidemocráticos, são extremados, são gente que divide o Brasil. E para quem é religioso, eu não sou, mas eu digo, pelo conhecimento que tenho de teologia, que aquele que divide, do prefixo de, é diabo. E dividir, jogar uns contra os outros, nós contra eles, foi o que Bolsonaro fez. E toda aquela cúpula de pastores vagabundos que cercaram essa pessoa, que incitou, incendiou o Brasil, literal e metaforicamente.